Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, o versículo 33, na parte B do versículo, diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que você vai ter lutas, que você vai ter problema, mas você não pode perder o ânimo. Você tem que continuar uma pessoa animada, confiando no Senhor. Quero saudar você, meu irmão, você, meu amigo, com a paz do Senhor Jesus. E o texto bíblico do momento está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 17, e o versículo de número 32, que nos diz assim a palavra de Deus: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O versículo-chave é o versículo de número 32, que diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Apenas esse versículo é o versículo-chave para o pano de fundo desta mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós estamos diante de um texto sagrado que nos traz uma palavra de advertência. E a Bíblia Sagrada, muitas vezes, em algumas ocasiões, elas são como um semáforo, né? O semáforo, você vai numa das principais ruas da cidade e ali existe um semáforo. Quando ele está verde, significa que você pode trafegar livremente. Se ele alaranjar, certamente em seguida o sinal vai fechar. E você corre o risco, né, de se passar o sinal fechado, ter um problema de um acidente. Não é isso? Não é assim que acontece? Jesus aqui disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós queremos sempre nos lembrar das coisas boas. Você observa que quando teu filho completa o primeiro aninho, você quer bater foto para guardar aquela recordação daquela criança, a festinha dele de 1 ano. E assim vai passando de ano em ano até chegar aos 15 anos, a menina. Então se faz aquela grande festa, faz até um book, né, para que você possa relembrar aquele momento. Hoje as pessoas filmam, guardam, né, e assim sucessivamente, para ter lembrança das coisas boas. As coisas boas a gente sempre quer lembrar. Agora as coisas ruins, as coisas negativas da vida, a gente quer que o tempo passe, a gente não quer lembrar. Você não vê ninguém chegar a um hospital com uma pessoa com câncer em fase terminal, você não vê ninguém ali registrando aquele momento, batendo foto, né? Porque ninguém quer se lembrar desses momentos difíceis da vida. Você não vê também numa capela de um cemitério ninguém também com uma máquina filmadora, filmando aquela pessoa que está dentro daquele caixão, dentro daquela urna, porque você não quer jamais relembrar aquele momento. Tudo que você quer é que o tempo passe e você esqueça aquele momento. Então a gente sempre se lembra das coisas boas, mas Jesus aqui lhe adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. E você vai ver que não é uma coisa muito boa para se lembrar. Mas o porquê Jesus então disse ao discípulo: lembrai-vos da mulher de Ló? Esta foi uma advertência para os discípulos do dia de Jesus, é uma advertência durante todo o período da igreja primitiva e é uma advertência para mim, para você, meu irmão, para você, meu amigo, se lembrar da mulher de Ló. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida desta mulher. E eu lembro-me, algumas lembranças mais remotas da minha infância, eu lembro-me que quando eu era criança, a minha mãe, nós estávamos na localidade ali no São Pedro dos Boi, e eu me lembro que a minha mãe, quando não tinha culto, de noite, antes de deitar, ela ficava conosco ali lendo a Bíblia, fazendo um comentário bíblico. Em seguida, ela colocava um de nós para orar. E eu lembro-me do meu irmão Totti também, que às vezes a mãe escalava ele para orar, e ele colocava a mão no rosto, assim, apenas cobrindo o rosto, e dizia as palavras deles: amém, 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 amém. Ou seja, quer dizer, assim seja, né? Ele estava naquela infância, na inocência dele, já fazendo aquela oração a Deus, porque a minha mãe nos ensinava a orar a Deus, a temer a Deus, a guardar os mandamentos do Senhor. Desde a minha tenridade eu aprendi isso com a minha mãe. Então a gente quer lembrar das coisas boas. Um outro momento muito bom da minha infância que eu me lembro, que nesta mesma localidade nós tínhamos ali, de madrugada, tinha um programa na rádio Transmundial, né? Essa rádio ela transmitia para o mundo inteiro, em vários idiomas: português, holandês, espanhol, e inglês e por aí afora. E eu lembro-me que quando chegava por volta das 4h30, 5 horas da manhã, eu via aquele pregador já brasileiro falando, e eu achava tão linda a voz daquele homem, eu me acordava com aquela voz, ele dizendo: diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas de Holandesa, transmite a sua rádio Transmundial. E eu ficava acordado, atento, ouvindo a mensagem de Deus, né? Então lembro dessas coisas boas a gente quer lembrar. Aqui Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló.
Que terrível. A gente volta para o livro de Gênesis, a gente vai ver a tragédia que foi aqui na vida de Ló. A Bíblia diz que Ló era filho de Arã. Arã era o terceiro filho de Tera. Tera teve 3 filhos, teve Abraão, teve Naor e teve também Arã, que era pai de Ló. A Bíblia diz que Arã morreu, ainda o seu pai era vivo, Tera, e a pessoa de Ló praticamente foi terminada a sua criação com a pessoa de Abraão. Ele via o caráter do seu tio, ele via a postura do seu tio, ele tinha tudo para dar certo. E até certo ponto a gente olha, a sua vida em si deu certo, mas a gente observa que certamente a influência da sua esposa foi uma influência negativa. A Bíblia, quando você estuda sobre genealogia, a Bíblia ela não fala o nome das mulheres, é muito raro. Nós temos o exemplo de Raabe e muitas poucas mulheres. Os judeus, eles, quando falavam da genealogia, dificilmente eles envolviam a parte das mulheres, né? Mas a gente observa aqui neste texto, a Bíblia não diz o nome da esposa de Ló, mas a gente diz que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, porque isso foi um fato real, né? Isso foi um fato que aconteceu, foi um fato inevitável, tudo aconteceu pelo quê? Pela desobediência. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até a pessoa de Abraão, porque Deus disse que ia destruir a cidade de Sodoma. Os anjos vieram ali, olharam aquela cidade e o pecado havia crescido extremamente, então eles foram até Abraão. E Deus disse, porventura eu faria alguma coisa sem informar o meu amigo Abraão. Então o anjo foi ali com Abraão, e quando ele chegou ali nos Cavalhais de Manré, Abraão estava na entrada da cidade, estava ali, e a Bíblia diz que o anjo disse à pessoa de Abraão, quando começou a conversar, que o Senhor ia mandar um juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão começou agora a indagar a Deus, a conversar com Deus. Abraão disse, mas se porventura o Senhor tiver ali 50 justos, matarias tu o justo com o ímpio? Longe de ti, né, Senhor, que mate o ímpio com o justo, ou o justo com o ímpio. A gente observa que Deus não respondeu nada, ficou em silêncio através do anjo, né? Ali não respondeu nada a pessoa de Abraão. Mas Abraão insistiu, Senhor, se tiver ali 45 justos, tu matarás a cidade do justo com os ímpios? O Senhor disse, olha, se tiver 5 para 50 ali, por amor aos 45 eu pouparei. Abraão desceu para 40, o Senhor disse, também se tiver 40 justo, eu também pouparei a cidade. Abraão baixou para 35, nada, baixou para 20, nada, e baixou para 10, o Senhor disse, olha, se houver 10 justos, eu pouparei a cidade por amor de 10, e não havia. Os anjos foram embora dali. A Bíblia diz que agora a pessoa de Ló está na entrada da cidade, possivelmente ele tinha influência, era uma pessoa, era um dos anciãos daquela cidade, talvez uma pessoa até de muito respeito, e os anciãos da cidade, na época, eles ficavam na entrada da cidade para tratar assuntos concernentes ao povoado, à cidade, o desenrolar ali das leis daquela época. Então a Bíblia diz que o anjo chegou ali e a pessoa de Ló começou a conversar com eles, pediu que eles entrassem em sua casa. E eles disseram que não iam entrar, mas iam ficar do lado de fora. Então a gente observa a situação, era tão crítica. Mas a Bíblia diz que após a muita insistência de Ló, eles resolveram entrar na casa de Ló, e Ló fez ali um grande banquete a eles, fez pão sem levedura e assou animal ali, fez aquele grande banquete. E a Bíblia diz que por uma volta já da noite, no início da noite possivelmente, a Bíblia não diz exatamente a hora da noite, né? Mas a Bíblia diz que os homens daquela cidade, a cidade de Sodoma, a Bíblia diz que os homens tinham 2 coisas terríveis. A Bíblia diz que os homens eram maus, né? Vivemos nos dias atuais em que a maldade vem se proliferando na terra. A gente vê hoje, a gente lê os principais jornais, ou a gente acompanha, a gente pode observar há crimes hediondos, né? Pai matando filho, filho matando pai, madrasta matando enteado e por aí fora. Esse é o mundo em que a gente vive de tanta violência, uma violência quase que generalizada. A gente observa que exatamente como foi nos dias de Ló, estamos vivendo hoje. Além desses homens, a Bíblia diz que eles eram mal, tinha uma segunda coisa negativa nesses homens. A Bíblia diz que eles eram grandes pecadores. O mundo hoje está cheio de grandes pecadores. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Quando você transgride a lei de Deus, você se torna um réu. Você é um pecador. Então, por isso que é importante você ter um encontro com Cristo, reconhecer que é um pecador, entregar sua vida a Jesus e abandonar essa vida de pecado. Não fazer como a esposa de Ló que olhou para trás. Não olhe para trás, olhe para Jesus. A Bíblia diz que devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Agora a Bíblia diz que Ló está ali, de repente, os homens daquela cidade vieram ali. Quando viram ali aqueles 2 seres entrando na sua casa, eles chegaram ali e pediram a Ló
que pegasse aqueles homens e liberasse aqueles homens para que eles abusassem daqueles homens. Você observa, a Bíblia diz que era grandes e pequenos, todas as idades. A promiscuidade tomava conta daquela cidade. Existem coisas que a gente, muitas vezes, como pregador, evita até falar, porque vivemos num país em que a lei, muitas vezes, ampara as coisas que outrora era erro. Hoje em dia é uma coisa comum, as pessoas se acostumam com o pecado. É tão terrível isso, né? Paulo, ali em Romanos, capítulo 12, e o versículo 1, disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a um sacrifício vivo, santo, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. A gente observa que as pessoas vão se acostumando com aquela situação do pecado, e com isso, esses pecados vai afrontando a Deus, é uma afronta a Deus, e Deus não se agrada disso. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Deus não concorda com certo comportamento, não tem nada a ver com a pessoa em si, mas é o comportamento da pessoa, porque muitas vezes o comportamento, ele infringe a lei de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu ali com aqueles habitantes, com aqueles moradores de Sodoma. Chegaram à casa de Ló e disseram que Ló entregasse aqueles homens para que eles abusassem daqueles homens. Ló disse: olha, eu tenho 2 filhas aqui, minhas filhas são moças, não conheceram varão algum, eu posso dar minhas filhas para vocês. Você já chegou a que ponto estava aquela população, aquele povo, ao ponto de um pai de família que tanto ama a sua esposa, ama as suas filhas, ter que entregar para poupar, porque era costume na época, quando alguém entrava debaixo da sua casa, debaixo do seu telhado, você tinha um compromisso em preservar a vida daquela pessoa, em guardar aquela pessoa. E a gente observa que Ló não fez diferente, mas eles disseram não. Quem te colocou aqui por juiz e partir em direção a Ló, e o anjo do Senhor pediu para que Ló passasse para trás, fechou a porta da casa, e agora diz a Bíblia que o Senhor cegou aqueles homens ali durante toda a noite, não conseguiram entrar na casa de Ló, porque Deus estava ali representado de forma teofânica por aqueles 2 homens, eram 2 seres angelical que ali estavam, e eles guardaram Ló, guardaram a sua família, porque, meu amigo, Deus guarda eu, Deus guarda você. Você tem que confiar no Senhor, entregar a sua vida a Deus, porque o Senhor é aquele que cuida de mim. A Bíblia diz que o Senhor é uma torre forte no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Você precisa confiar verdadeiramente em Deus. O profeta Naum, no capítulo 1 e o versículo 7, ele fala essas palavras. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, e o guarda de todo o mal. Deus agora está ali guardando a pessoa de Ló, guardando a sua esposa, guardando as suas filhas, né? E a Bíblia diz que no dia seguinte, aqueles homens se levantaram e disseram: olha, Ló, vamos aqui, vamos ter que sair desta cidade, porque o Senhor vai mandar fogo e enxofre sobre esta cidade, Ele vai consumir esta cidade. E Deus poupou a vida de Ló simplesmente pela vida de Abraão, porque Abraão havia orado, Abraão havia intercedido, Abraão havia conversado com Deus, e Deus agora, na sua infinita bondade e misericórdia, havia dado um escape para a pessoa de Ló. E o anjo disse: olha, vocês saem de toda a cidade, não olhe para trás, não parem em toda a campina do Jordão. A ordem era não parar, a ordem era não olhar para trás. E a Bíblia diz que aqueles homens, vendo que Ló demorava, um pegou na mão de uma moça e da outra, e saiu certamente conversando com elas e levando elas, e o outro levou a Ló e a sua esposa, mas a Bíblia diz que a esposa de Ló, ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Meu amigo, que terrível. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você precisa se lembrar, porque você precisa viver uma vida reta com Deus. Você não pode ter o apego ao mundo, você não pode ter o apego às luxúrias, aos prazeres efêmeros desta vida. Você que entregou a sua vida a Cristo, entregou a sua vida a Deus, você tem que olhar apenas para Jesus. A Bíblia diz: olhai, para mim sereis salvos todos os moradores da terra. Esse é um projeto de Deus, que você olhe para Deus, que você olhe para Jesus. E agora Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. No texto em que eu li antes, ali no início da mensagem, você observa que, como foi nos dias de Noé, você observa em seguida também falar sobre os dias de Ló. Nos dias de Noé, as pessoas, o que é que aconteceu? Plantavam, edificavam, casavam-se, davam-se em casamento. Nos dias de Ló foi diferente. A Bíblia diz que as pessoas plantavam, as pessoas edificavam, as pessoas trabalhavam, mas não diz que as pessoas casavam e nem se davam em casamento, porque o homossexualismo havia tomado conta daquela cidade. O pecado estava generalizado no meio daquelas pessoas. Os dias hoje não são diferentes, mas eu louvo a Deus porque temos a igreja que está aqui pregando o Evangelho, falando a verdade para as pessoas. Então, meu amigo, entregue a sua vida a Cristo e lembre-se da mulher de Ló. Isso é um lembrete para mim, é um lembrete para você. Você não pode esquecer que um dia Deus vai bater o martelo, e esse martelo, da forma que ele bater, nós não sabemos. Por isso que Deus
possa, através desta mensagem, despertar você, meu amigo, a viver uma vida de retidão. Não viver de acordo com os padrões do mundo, não viver de acordo com os padrões da sociedade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque a amizade ao mundo se constitui inimizade contra Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém, amém, graças a Deus.